Eu vou gravar essas aulas aqui, aí quem chegar depois pode assistir a aula gravada que eu vou disponibilizar no Moodle no endereço que eu passei para vocês. Eu espero que todo mundo tenha recebido o e-mail de inscrição no Moodle, que é efetuado pela autoinscrição, então é só entrar pelo link, efetuar a inscrição no Moodle, já está inscrito na disciplina e o link dá acesso à página do Moodle. Então vai estar disponível essa atividade síncrona gravada na forma de uma videoaula. Então esse vídeo dessa aula aqui vai estar disponível lá, dessa atividade síncrona vai estar disponível lá depois dessa aula, então quem perdeu, chegar atrasado depois pode acessar lá. De acordo, na primeira página vai estar lá, depois dos links das aulas do semestre passado, da turma do semestre passado, que seria o segundo semestre de 2020. Dessas duas turmas aqui da IF 67E, tem 24 matriculados, então o pessoal deve entrar ou ir entrando daqui a pouco. É só aguardar mais um pouquinho, por enquanto tem 11 alunos. Então o pessoal deve ir entrando daqui a pouco. Eu vou avisando eles aí que está sendo gravado. Aí elas vão sendo gravado, as aulas aqui, essas atividades síncronas, quer dizer, elas vão sendo gravadas à medida que forem sendo ministradas de acordo com as semanas. As duas primeiras semanas no planejamento lá, elas estão como duas aulas que vão ser gravadas, no planejamento que foi passado para vocês. Eu espero que todo mundo tenha recebido também, que a gente enviou para a diretoria de graduação para eles enviarem para vocês. Então as duas primeiras semanas seriam duas aulas que seriam dadas, que estão como 14 aulas síncronas, atividades síncronas. Porém, as duas primeiras semanas seriam duas aulas que seriam dadas, porque tem que fechar uma carga horária mínima de 14 aulas síncronas. Mas vocês têm nesse semestre, que seria o primeiro semestre de 2021, que está sendo ministrado agora, está iniciando agora no primeiro semestre corrido de 2021, agora em junho, né? E vai terminar no segundo semestre corrido de 2021. Então, o primeiro semestre letivo de 2021 vai terminar no segundo semestre corrido ali no ano calendário de 2021, que seria em setembro, 4 de setembro. Então, o primeiro semestre letivo vai terminar no segundo semestre, no ano calendário de 2021, 4 de setembro. Esse semestre ele vai ter 12 semanas, mas teria que ter no mínimo 14 aulas síncronas, que seriam 14 semanas daí no semestre letivo de 2021. Mas ele vai ter em 12. Então, para compensar, essas duas primeiras semanas no planejamento, elas estão com duas aulas a mais, duas atividades síncronas a mais na sexta-feira. Aí eu coloquei na sexta-feira duas aulas para vocês, porque nas aulas presenciais que vocês teriam se não fosse a pandemia, vocês têm atividade em laboratório, que seria lá na P211, onde vocês tiveram aula também da disciplina de automação e controle discreto. É no mesmo laboratório também de lógica reconfigurável, dessa disciplina de lógica reconfigurável. Naquelas bancadas que ficam na parede, não nas do meio, de automação e controle discreto, mas nas paredes, são para lógica reconfigurável. Aquelas bancadas lá, que não eram utilizadas para automação e controle discreto, são para lógica reconfigurável. Não tem o equipamento porque são placas de desenvolvimento que são utilizadas agora para lógica reconfigurável. Daí aquelas placas, como são kit de desenvolvimento, a gente guarda dentro do armário. Então são igual os kits de desenvolvimento para microcontroladores ou para eletrônica digital. Eletrônica digital, às vezes, eles têm os kits em maletas, daí eles ficam
nas bancadas, porque eles são maiores. Mas esses de lógica reconfigurável, eles são parecidos com o de microcontroladores. Então eles podem ficar nas bancadas se eles são maiores, ou se não eles são guardados dentro dos armários, se eles são pequenos. Nos de lógica reconfigurável tem alguns que são pequenos, daí eles são guardados dentro do armário. Eles são parecidos assim como se fosse aqueles cases de videogame, né? Aqueles DVDs, parecidos com DVDs. Só que em vez de guardar DVDs, eles guardam as plaquinhas pequenas que são os kits de desenvolvimento. Seriam placas filhas, né? Daughter boards. Então esses seriam os kits. Tem alguns que são pequenos, outros são maiores, igual de microcontroladores. Daí eles não são feitos com componentes SMDs. Então são maiores daí. Aí outros são menores, dá para guardar dentro do armário daí por segurança. Então não dá para fixar eles nas bancadas daí. Os que são maiores dá para colocar nas bancadas, porque daí não dá para alguém deslocar eles com facilidade. Então eles são guardados dentro do armário, né? Então dá para a gente pegar e retirar eles facilmente. Aí eles são conectados via um cabinho USB e micro USB no computador e no kit. Então esses são guardados dentro do armário, então vocês não veem eles ali nas bancadas que são utilizados ali na P211. E agora eles estão sendo modificados também, vão ocorrer uma mudança de ambiente lá para o bloco S, que é aquele novo bloco que está sendo construído, que foi construído já, foi finalizado, e ele fica em frente ao restaurante universitário. Então aquele bloco lá embaixo, lá no estacionamento, que fica lá para baixo do restaurante universitário, lá no buraco lá para baixo, né? Fica lá mais no pavimento abaixo ali, no outro nível. Em frente ao estacionamento e em frente ali ao restaurante universitário, que você olha ali do restaurante, né? Aquele bloco já havia sido finalizado, mas faltou a infraestrutura de rede, mais infraestrutura de cabeamento elétrico também, né? Eles estavam colocando placa fotovoltaica lá para alimentação alternativa, energia alternativa. Aí agora está sendo efetuada a mudança dos ambientes, então, do bloco da P211, daquele laboratório de automação e controle discreto para lá. Então ficou separado agora a automação e controle discreto, não é mais junto com o de lógica reconfigurável. Foi para lá também, né? Então, as aulas presenciais seriam lá daí e seria na sexta-feira nesse horário também, de lógica reconfigurável das duas turmas, a 81 e a 82, só que seriam os dois horários diferentes, da 81 e da 82. A 81 seria das 8h20 às 10 horas e da 82 das 10h20 ao meio-dia, né? Então eu escolhi esse horário para as atividades síncronas, por quê? Porque daí dá para vocês fazerem daí atividades síncronas, escolher entre o horário das 9h10 às 10 horas ou das 10h20 às 11h10. Aí a atividade síncrona vai ser igual das 9h10 às 10 horas ou ir das 10h20, quer dizer, às 11h10, também vai ser igual. Vocês podem escolher entre um dos dois, daí nas duas primeiras semanas eu vou ocupar os dois horários, como vai ter que ter duas aulas, né? Das 9h10 até aproximadamente seria até as 11h10, mas eu vou ocupar daí o horário de intervalo, que seria das 10 horas até as 10h20, então seria até as 11h10, iria até as 10h50, então. Mas provavelmente vai terminar um pouquinho antes, né? Se vocês não tiverem dúvidas daí, não vai até as 10h50. Aí eu vou explicar algumas dúvidas aí em relação à questão de horários, né? Essas das duas primeiras semanas de planejamento, aí das duas primeiras semanas de atividades síncronas, em relação às avaliações, como é que vão ser em relação às APNPs que estão ocorrendo aí durante essas semanas de pandemia, atividades à distância, e como é que a gente está se adaptando aí para realizar as atividades práticas.
principalmente porque essa disciplina de lógica reconfigurável também era para ter bastante prática também em relação ao TCC, relacionado a isso daí, em relação ao TCC também que estava tendo de automação e controle discreto, que em relação ao TCC que está tendo em relação à CLP também, que vocês tiveram, acho que comigo, de automação e controle discreto, alguns estão tendo também, e que está tendo a mudança também desses ambientes dos laboratórios, né? Que a gente está mudando, que vai ter para lá também, né? Alguns querem fazer também utilizando equipamentos do laboratório, como é que vai ser a partir de agora, né? E que a gente vai ter que mudar. E tem que mudar também essas práticas para alguns laboratórios que está tendo para lá também, em relação às atividades também de avaliação, principalmente, que a gente teve que mudar do ano passado, né? Então parou mais ou menos em março do ano passado e a gente teve que se adaptar até agosto, que teve que reiniciar as atividades online, principalmente em relação a essas atividades assíncronas, né? As atividades assíncronas que eram teóricas tudo bem, que a gente pega e grava, atividade teórica, aí não tem problema. Na disciplina de automação e controle discreto que vocês tiveram comigo, daí agora dá para compensar porque vocês estiveram comigo e agora tem lógica reconfigurável também. Daí já tinha o material que eu já tinha teórico, que eram algumas apostilas, aí deu para compensar porque era só finalizar as apostilas lá e terminar e gravar as videoaulas, né? Daí a atividade assíncrona. Daí essas daí eu gravei e dá para gravar também essas atividades síncronas aí. Aí fica mais ou menos aí porque tem algumas questões aí de edição, né? Que algumas coisas aí não dá para gravar muito bem, que a gente tem que editar, né? Aí tem alguns itens aí que a gente tem que editar para publicar depois. Aí dá alguns problemas aí, como tá queda de energia, queda na conexão. Aí dá problema também em equipamento, né? Às vezes o computador tem cache aqui, às vezes não dá gravação, às vezes não tem espaço para gravação aqui no computador, aí dá um monte de problema aqui, né? Então não dá muito certo não, né? Aí dá uns problemas nessa pandemia aí, porque a gente tem que fazer teste para Covid, aí não dá o dia da aula síncrona, né? Aí dá esses problemas aí, não dá para casar, né? A atividade síncrona daí com o dia que a gente vai ter vacinação, né? E assim por diante, né? Então tem esses probleminhas aí que a gente tem que verificar daí para ter essas atividades, né? Então a gente passa isso daí, então tem que verificar daí para colocar em dia essas atividades que a gente vai colocando daí para ser feito, né? E a gente está colocando isso, e eu coloquei algumas dessas atividades também síncronas já para vocês no Moodle, que eu já deixei do semestre passado aqui, que eu peguei e importei, já passei para vocês daí para cá. Agora, desse semestre passado, agora, do último semestre, da última turma do semestre passado para agora, eu só passei para vocês, acho que foi ontem, porque agora não deu intervalo suficiente para passar para vocês, porque foi um intervalo pequeno do semestre passado. Para finalizar o semestre passado, do segundo semestre de 2020 para o primeiro semestre agora de 2021, foi um intervalo menor para passar. Porque a gente está tentando compensar para não dar o atraso daí entre um semestre e o outro. Porque a gente tem que compensar agora para tentar colocar o ano calendário junto com o ano letivo daí para compensar. Porque já está um atraso, né? Porque está terminando agora o ano calendário de 2021 com o ano letivo também de 2021, né? Então o primeiro semestre letivo de 2021 vai terminar em setembro. Aí o ano calendário de 2021, primeiro semestre, já está terminando agora, né? Vai estar terminando junho agora, o ano calendário de 2021.
Então a gente tem que correr atrás para compensar isso daí até setembro. Então está terminando agora o primeiro semestre letivo. Então a gente está tentando finalizar isso daí. Por isso que houve o atraso para passar o planejamento para vocês e passar também essas disciplinas aqui, tá? Para passar daí esses avisos para vocês aí do link do Moodle, o aviso para vocês dessas atividades síncronas, do link aí. Mas eu estou mantendo o mesmo link do Moodle, o mesmo link das atividades síncronas aí para vocês. Aí eu estou gravando também essas atividades e passando também as gravações das atividades síncronas de semestre para semestre, para vocês verem daí como é que estão as gravações e as dúvidas que vocês têm aí para vocês tirarem. Aí quem quiser pegar, consultar, tá ali, né? Aí as gravações também que estão das atividades assíncronas eu estou mantendo. Aí se vocês observarem no Moodle que tem ali, essas atividades assíncronas eu mantive daí de semestre para semestre, tá lá. Aí tem algumas aí que eu já, se não tiver sendo mostrado aí, espero que todo mundo esteja vendo aí a página do Moodle. Se vocês estiverem vendo aí, deem um alô. Qualquer dúvida aí, vocês me avisem. Tá aparecendo sim, professor. Beleza. Então tá ali, ó. As atividades assíncronas, elas estão aqui embaixo. As assíncronas são essas daqui, tá? Das aulas aqui. Então isso que eu elaborei desde o ano passado, quando começou as APNPs, as atividades aí da pandemia, que a gente teve que gravar. Então que seriam as aulas em laboratório, que vocês teriam em sala de aula, em laboratório, que a gente teve que passar daí e gravar. Aí que eu tive que gravar em casa para vocês, que vocês teriam que fazer em laboratório. Daí eu gravei em casa, tá aqui com os arquivos que vocês teriam que fazer. Tá ali, então a hora que vocês tiverem um tempinho, vocês vejam. Além disso, daí eu gravei também os requisitos que vocês teriam que ver. Aí comece a ver a partir desse daqui, requisitos para a PNP. Agora, ao invés de ser a DNP, é a PNP. Tá aqui, requisito para as APNP. Por quê? Porque daí no laboratório vocês tinham que ter um software que já está instalado nos computadores lá, daí aqui eu falo sobre esse software aí, como é que vocês fazem para adquirir ele e instalar ele. Quem quiser pode instalar ele, não é necessário, mas quem tiver interesse aí em ver como é que ele é, para estudar ele, para verificar como é que é mais sobre a lógica reconfigurável, e vejam. Aí eu já adianto aqui que lógica reconfigurável é mais importante para engenharia eletrônica e engenharia da computação. É mais essencial para engenharia, pro engenheiro eletrônico e pro engenheiro de computação. Para engenharia de controle e automação não é tão essencial assim, né? Para o engenheiro de controle e automação. Mas é mais para o engenheiro eletrônico e engenheiro da computação. Então, quem tiver interesse aí da engenharia de controle e automação pode verificar. E tem área e campo para atuação. Porque o que vocês veem aqui, principalmente essa parte aqui, ó, esse negócio aqui, VHDL, é utilizado para projeto de circuito integrado, para projeto de chip. É utilizado esse VHDL. Esse VHDL é uma linguagem, chama linguagem de descrição de hardware. Essa linguagem de descrição de hardware é utilizado para projeto de circuito integrado, para projeto de chip, de circuito integrado, digital. Para projeto de circuito integrado digital, para projeto de chip digital. Para projeto de microprocessador é utilizado isso daqui. Então, quem trabalha com microprocessador, para projeto de microprocessador, tá? Projeto de chip de computador, de placa de vídeo.
Não é a placa de vídeo, né? A plaquinha de vídeo. É do microprocessador da placa de vídeo, da GPU. Utilizada para mineração de Bitcoin. Aí utiliza esse tipo de linguagem aqui. Na realidade é esse tipo de linguagem ou essa daqui, a Verilog ou a VHDL, tá? Que são da lógica reconfigurável. São utilizadas para lógica reconfigurável. A VHDL ou a Verilog. Aqui a gente vai ver, ou a gente veria no, quem quiser ver, né? A gente veria em laboratório a VHDL, porque a VHDL ela foi criada antes, depois o pessoal pegou e criou, baseado na VHDL, a Verilog, né? Para ter uma alternativa em relação à VHDL. E as duas foram normatizadas pelo I3E. Então são utilizadas para projeto de microprocessador, para projeto de circuito integrado digital. Por isso que eu falo, são importantes para o engenheiro eletrônico e engenheiro da computação. Quem tiver interesse nisso daí, também da área de automação e controle, da área de engenharia de automação e controle, também. Aí existem softwares de... Opa, tá aqui. Existem softwares de EDA, que a gente fala, que é Electronic Design Automation. Por isso que ele fala aqui, ó, EDA, Electronic Design Automation, que é a automação do design eletrônico. Que é justamente isso, que é a automação do design de circuito integrado digital. Que é esses softwares aqui, ó, que lidam com isso, a automação do design de circuito eletrônico digital, circuito integrado digital, que lidam com isso. Então são softwares que lidam com isso daí, tá? Então esses requisitos aqui é uma videoaula que vai falar para vocês aí como é o que é esse software aí que a gente vai lidar. Esse software está instalado naqueles computadores lá do laboratório que estavam naqueles que vocês colocavam, estavam naquelas bancadas lá que vocês colocavam a mochila de vocês. Ou que vocês mexiam, colocavam o notebook de vocês lá para ficar mexendo lá. Estava instalado naqueles computadores lá que vocês iriam mexer se tivesse as aulas presenciais, né? Se não fosse essa pandemia aí do coronavírus. Aí tem esse software instalado lá e ele tem a licença. Só que a licença que tem lá na UTF-PR, a gente tem uma licença full dele. É uma licença dada pelo fabricante e o fabricante dele é a Xilinx. Aí ele fala... Ela roda em uma máquina virtual. Aqui, ó, é esse cara aqui que é a Xilinx. Daí no vídeo que eu tô passando aqui, ele fala sobre esse fabricante lá, que você tem que entrar no site dele, tá? Para baixar esse software, aí explica o que é esse software e tal. Aí como você obtém essa licença, só que daí a licença que você obtém desse fabricante é uma licença gratuita, em que dá para você lidar com esse software com algumas limitações, mas dá para fazer bastante coisa com ela. É uma licença que chama Web License. E dá para fazer bastante coisa com ela também. E essa plaquinha aqui é o kit de desenvolvimento que vocês vão lidar. A isso que eu falei, né? Esse kit aqui, ele cabe em uma caixinha, que é tipo aquelas caixinhas para guardar DVD de videogame, né? Ela cabe nela ali e a gente guarda ela nos armários lá dentro do laboratório. E aí vocês iriam lidar com ela, né? A gente tem 6 delas lá, né? Em 6 grupos daí. E aí você conecta ela aqui por esse conector aqui, é desse conector aqui no computador.
aí seria programável nela. O dispositivo de lógica reconfigurável é esse daqui que está bem no meio da placa aqui. E todos os outros componentes aqui seriam os periféricos. É similar a uma placa de sistemas embarcados ou microcontroladores. Só que aqui é uma placa de dispositivo de lógica reconfigurável. Dessa placa aqui. Aí essa é uma placa de lógica reconfigurável. Aqui nessa videoaula aqui, ou nessa atividade assíncrona, é explicado como você faz o download, é explicado também detalhes sobre esse kit de desenvolvimento, como é que ele funciona e o que vocês vão lidar e fazer com ele. As avaliações também são baseadas em projeto, lidando com esse kit de desenvolvimento. E o que vocês vão fazer respectivo ao projeto ou à avaliação em cima dele. Em relação aos projetos e às avaliações, entrando aqui nessa página do Moodle, em que vocês se inscreveram, os projetos eles estão logo aqui embaixo. Vocês podem ver que logo em cima tem uma página aqui de aviso. Aqui embaixo dos avisos tem as avaliações. As avaliações eu não mudei para as APNPs e elas são baseadas em 2 projetos, em 2 avaliações. Eu falo para vocês porque para cada disciplina a gente tem que ter no mínimo 2 avaliações por semestre. Então eu passo para vocês 2 avaliações baseadas em 2 projetos. É claro, um projeto para cada avaliação. Então você tem o projeto 1 para uma avaliação e o projeto 2 para outra avaliação. O projeto 1 é para entregar o projeto de uma avaliação baseada numa calculadora digital em VHDL. E a outra avaliação, a segunda avaliação, seria também a mesma calculadora, só que é baseada em um microprocessador que vai ser programado para essa calculadora em linguagem C. Esse microprocessador ele chama MicroBlaze. Daí esse microprocessador é feito em lógica reconfigurável. Daí esse microprocessador vai ser programável para fazer o papel dessa calculadora digital. Então essa calculadora digital ela é feita em lógica reconfigurável para a primeira avaliação em VHDL. E depois para a segunda avaliação ela é implementada em linguagem C em um microprocessador elaborado e implementado em lógica reconfigurável. Esse microprocessador é chamado MicroBlaze. Aqui tem um detalhe, ele é chamado MicroBlaze porque você não pode pegar um microprocessador qualquer, por exemplo, o microprocessador PIC. Você não pode pegar um microprocessador PIC e implementar ele em lógica reconfigurável. Por quê? Porque o microprocessador PIC ele já existe e ele tem a propriedade intelectual já implementada pela Microchip. Quer dizer, a Microchip criou o microprocessador com o nome PIC. Então ela tem a propriedade intelectual sobre o microcontrolador, o microprocessador PIC. Então você não pode pegar e utilizar um microprocessador chamado PIC. Porque o PIC já é de propriedade, ou seja, a Microchip já é dona do PIC. Então você não pode pegar e colocar aqui e falar, eu não posso chegar aqui e falar o microprocessador PIC. Então tem que colocar aqui o MicroBlaze. Porque o software que a gente vai utilizar, que é o... Ele está aqui, ó. É esse daqui. O Xilinx ISE Design Suite, ele cria automaticamente esse microcontrolador aqui, esse microprocessador, o MicroBlaze.
ele não pode criar outro tipo de microprocessador. Ele não pode criar, por exemplo, o PIC, porque o PIC é de propriedade da Microchip. Então eles criaram um outro nome para o microprocessador deles. Daí eles deram esse nome aí de Microblaze. Então, para eles não quebrarem a propriedade intelectual de outro fabricante, eles deram o nome para o microprocessador deles, que é esse Microblaze aí. Então é esse microprocessador daí que vocês vão gerar, aí vocês vão pegar e gerar o código-fonte aqui para ele, né? Que é em linguagem C. Aí vocês estão pensando assim, mas vai ter que implementar em lógica reconfigurável um microprocessador, daí fazer daí o código-fonte para esse microprocessador daí para a calculadora dele. Vai ter que fazer, mas não é meio complicado isso? Você deve estar pensando. Relativamente é. Mas já está pronto ali, tá? Vocês têm aqui nas videoaulas, nas atividades assíncronas, eu passo do zero aqui nas videoaulas, começando dos circuitos em diagrama esquemático, aqui ó, em diagrama esquemático de circuito digital, ó, de circuito combinacional. Quer dizer, aqueles diagramas esquemáticos de portinha lógica O, portinha lógica E, de contador, de flip-flop, passando para circuito sequencial, básico, circuito temporizador, para circuito de flip-flop tipo T, flip-flop RS, até chegar em circuito de descrição de hardware, linguagem de descrição de hardware. E depois tem os arquivos aqui também disponíveis em VHDL. Até chegar nos arquivos que você tem aqui para calculadora, tá? Tá aqui, ó. Esses arquivos aqui, esses links que vocês têm aqui, ó. Esse link que está com uma... Esse link que você tem aqui em cima, que está com uma bolinha aqui, é o link para o YouTube, para atividade assíncrona, para videoaula. E o link aqui de baixo é para o arquivo do ISE Design Suite, para o arquivo para a ferramenta de EDA, justamente desse software aqui que vocês podem utilizar de suporte. Esse software aqui que é chamado Xilinx ISE Design Suite. Então esses daqui são arquivos para esse software aqui. Então embaixo aqui da videoaula você tem os arquivos para esse software aqui. Então os arquivos que vocês vão utilizar para as atividades, para as avaliações, para os projetos, eles estão aqui. Então olhem bem para não haver dúvida depois, ó. Eu escrevi aqui, ó, avaliações, projeto 1, entrega via Moodle dos 6 arquivos da calculadora digital em VHDL, enviar somente esses arquivos, não incluir arquivos ou diretórios a mais. Ó, 6, tá aqui, ó, 6 arquivos, tá? 6 que eu falei arquivos, tá aqui, ó, arquivos aqui depois, ó, 5, são 6 arquivos, 5.VHD e 1 UCF. Esses 6 arquivos, ó, são 5 arquivos que tem a extensão, tem a extensão VHD e um tem a extensão UCF. Esses 6 arquivos que tem a extensão, 5 tem a extensão VHD e um tem a extensão UCF, então 5 tem extensão VHD. Esses 5 que tem extensão VHD é que são 5 arquivos que são do tipo VHDL, que é a linguagem de extensão
linguagem de descrição de hardware VHDL. São esses 5 aqui, ó. Cadê? É esse daqui, tá? Que eu falei, ó. Então esses daqui, ó, que estão com esse ícone aqui, não é videoaula, tá? Videoaula são esses daqui, ó, que tem esse ícone aqui, que é pro YouTube. Tá? Então se vocês clicarem aqui, não vai para videoaula, isso daqui vai para um arquivo texto. Esses daqui não é arquivo texto, é arquivo que é próprio do software, do ISE Design Suite. Desse software aqui. Xilinx ISE Design Suite. Então se você clicar aqui, não vai abrir nada. Ó, vai abrir um negócio desses aqui, tá? Um arquivo em XML. Então ele não vai abrir. Não vai abrir um arquivo tipo texto, assim. Vai abrir um arquivo tipo texto que você não vai entender nada. Porque ele tem que ser aberto num aplicativo específico para ele. Então esses arquivos aqui, ó, os 5 arquivos ali para a primeira avaliação são esses daqui, ó. Esse 1, 2, 3, 4, 5, tá? É esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, 2, 3, 4 e 5. Da aula 2, parte 3, aula 2, parte 4, aula 2, parte 5, aula 2, parte 6, aula 2, parte 7. Aí, ó, 5 VHD já estão aqui. O outro CF, você pega de um site que está falando aqui, tá? Nesses requisitos para as APNPs, você entra aqui nesse vídeo aqui, ele fala da onde você pega. Você pega de um site que eu falo aqui nessa videoaula. Também já está tudo dado ali. Quer dizer, já está quase tudo dado ali. Aí depois só tem que configurar daí esse arquivo CF. Quer dizer, é já quase tudo dado aqui também, tá? E aqui no projeto 2, ó, também, ó, entrega via Moodle dos 3 arquivos do código-fonte em linguagem C da calculadora para o microprocessador Microblaze. Também enviar somente esses 3 arquivos aqui, ó, 3 arquivos do código-fonte em linguagem C da calculadora, tá? Aí aqui não tem muita coisa para se fazer também, ó, 3 arquivos do código-fonte em linguagem C. Em linguagem C, tá? Aí isso daqui eu tenho que implementar também esse conteúdo aqui da aula, das aulas, porque não deu tempo de elaborar, porque essas videoaulas aqui elas estão meio longas. Porque cada videoaula dessas aqui, ou cada atividade assíncrona dessas aqui, ela tem aproximadamente aí tem algumas aqui que tem mais de 50 minutos. Tem algumas delas que tem 1h20, 1h30, mais ou menos. Porque elas deveriam levar... Às vezes a gente pensa que elas deveriam levar a duração de uma hora-aula comum, de uma hora-aula comum presencial. Mas numa sala de aula presencial, a gente está presente ali, então quando vocês têm alguma dúvida, a gente vai na bancada ali e soluciona a dúvida. Mas na atividade assíncrona, a gente não está presente para solucionar a dúvida. Então a gente tem que gravar ali as dúvidas e tem que procurar gravar todas as dúvidas possíveis que tem e deixar registrado. Então a aula ou atividade assíncrona, como ela é gravada, ela fica mais longa daí. Porque a gente tem que procurar registrar todas as dúvidas possíveis que possam aparecer daí. E tentar registrar tudo isso. Então ela fica mais extensa. E para não quebrar daí essa linha de raciocínio, para ficar mais didático, então a gente deixa a aula sem cortes, né?
como eu estava falando aqui sobre a avaliação ali, eu falei dos 3 arquivos do projeto 2, do código-fonte para a calculadora, do microprocessador Microblaze, estão aqui, ó. As atividades assíncronas estão aqui, também do microprocessador. Aí, como eu falei, ele também está extenso aqui, ó. Tá aqui, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Para a elaboração do microprocessador Microblaze, ele já faz isso automaticamente através daquele software de EDA do ISE Design Suite, dos IRIX ISE Design Suite. Aí ele tem diversas etapas aqui para elaborar ele. Como é um microprocessador, ele é feito em lógica reconfigurável, ele é um microprocessador que a gente fala, e como ele é feito em lógica reconfigurável, ele é customizável. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um microprocessador que você pode ajustar ele de acordo com os seus critérios. Quer dizer que você pode pegar esse microprocessador e ajustar, por exemplo, a memória RAM dele, o tamanho da memória RAM dele e o tamanho do microcódigo dele. Você pode pegar a memória RAM dele e colocar o tamanho da memória RAM dele, o tamanho dos dados dele, da memória RAM, do jeito que você quiser. Você pode pegar, por exemplo, e colocar a célula de memória RAM do tamanho que você quiser. Pode pegar a célula de memória RAM dele e colocar de 8 bits, de 10 bits, de 12 bits, de 14 bits. Colocar a memória RAM dele de 8 kilobytes, de 12 kilobytes, 14 kilobytes, 32 kilobytes, 16 kilobytes e assim por diante. Aqui eu coloquei em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ficou extenso assim, porque, por exemplo, eu dei um exemplo ali para exemplificar essa customização dele, porque eu deixei a primeira parte dele aqui, eu customizei ele para colocar, se eu não me engano, a memória RAM dele com 8 kilobytes. Aí na primeira parte dele, eu coloquei ele para deixar com a instrução para que ele deixasse o port de comunicação serial dele. Então eu coloquei ele com periférico para ser implementado com a comunicação serial, com canal de UART de comunicação. Então com um canal de Universal Asynchronous Receiver Transmitter no Microblaze, nesse microprocessador. Ou seja, ele virou um microcontrolador na plaquinha, no kit de desenvolvimento que a gente está utilizando ali. Aí aconteceu o quê? Para ele virar um microcontrolador, esse microprocessador Microblaze aí, os 8 kilobytes não iam suportar a programação para a porta serial UART que ele ia suportar. Aí aconteceu o quê? Eu tive que desfazer a configuração dele e refazer novamente no software de EDA, no ISE Design Suite. Daí eu tive que refazer a configuração dele novamente para aumentar a memória RAM dele para 16 kilobytes, para ele suportar a programação, ou seja, para aumentar ele ou para dar um update nele na configuração da memória RAM dele para 16 kilobytes para suportar a programação da memória da porta serial UART dele. Então eu reconfigurei o microprocessador Microblaze para que ele pudesse suportar uma memória RAM maior para a programação da porta serial UART do Microblaze. Ou seja, eu recustomizei o meu microprocessador. Então essa é uma vantagem, outra grande vantagem da lógica reconfigurável. Eu consegui fazer um microprocessador como se fosse o meu microprocessador, o meu próprio microprocessador. Não fosse um microprocessador preso em um chip, né? Ou seja, fosse o meu microprocessador que eu fizesse ali, né? Que eu fabricasse mesmo. Então é por isso que essa parte aqui ela ficou meio extensa. O código para o projeto 2 ele está aqui.
E os 3 arquivos são esses daqui, ó. Calculadora C, Nundisp C e BCD segue. Para fazer o microprocessador, aí foi utilizado esse arquivo de teste aqui, para esses 3 arquivos aqui, para a implementação da calculadora, para o projeto 2, né? Esse projeto 2, ele faz a mesma coisa do projeto 1, para a primeira avaliação. Que seria o quê? Seria o circuitinho no kit de desenvolvimento de uma calculadora básica, uma calculadora digital básica que faz as operações básicas entre números inteiros até 9.999. Então ela faz as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros até 9.999. É porque o kitzinho de desenvolvimento ele tem 4 displays de 7 segmentos. Então, com 4 displays de 7 segmentos, você consegue mostrar um número até 9.999, inteiro, né? Ele tem um ponto decimal também que eles conseguem mostrar, mas daí para implementar número com ponto decimal, com casas decimais, daí fica mais difícil. Porque você tem que implementar cálculo com ponto flutuante, aí você tem que colocar mais circuitos daí no microprocessador e em VHDL também. Aí isso é a parte mais de DSPs, né? Ou seja, a parte mais de processamento digital de sinais, né? Aí entra na parte de engenharia eletrônica, na parte de ciência da computação. Aí é mais a parte de programação, né, de computeiro aí. Então, dessas 2 avaliações aqui, seriam isso daí que vocês têm. É isso que eu venho implementando desde as ADNPs, que agora passaram a ser APNPs, atividades didáticas não presenciais, que agora passaram a ser atividades pedagógicas não presenciais. Eu coloquei aqui embaixo, ó, as 2 avaliações podem ser feitas em grupos aí para vocês de até 2 alunos, né? Com prazo máximo para entrega até 1 de 9 de 2021. O semestre acaba dia 4 de setembro de 2021, o semestre letivo. Então, até um pouquinho antes, 3 dias antes de finalizar o semestre, vocês podem me entregar essas 2 avaliações aí. Aí no próprio Moodle, vocês me entregam através desses 2 links aqui, ó. Entrega do projeto 1, entrega do projeto 2. Desses arquivos aí, através do próprio Moodle aí. Deixa eu ver aqui, tá mais do e-mail aqui. Aqui, ó, aí vocês clicam ali, tá? Para cá, ó. Aí clica ali nos envios, tá? Tá habilitado ali já. Então vocês podem entregar desde agora, se fizerem. É claro, em grupos, em duplas, né? Ali em grupos de até 2 alunos, em duplas de até 2 alunos, pode ser de uma turma com a outra, a dupla, né? Então pode ser com o aluno de uma turma da A81 com a A82 e vice-versa, da A82 com a A81, é claro, né? Até 1 de setembro, porque daí para dar tempo de corrigir, né? Claro, até 4 de setembro, que a gente tem que entregar as notas, né? Passar ali. Aí as notas aparecem aqui no módulo também, né? Aí não esqueçam de indicar aqui também na entrega, quem for entregar da dupla, não esqueça daí de indicar o nome da outra dupla, tá? Do outro aluno da dupla. É óbvio, né? Não esqueça de indicar daí, ó, tô fazendo com o outro aluno daí, né? Porque daí, ali na entrega, é claro, se você for entregar daí e não falar do outro da dupla, daí, né? Ali da entrega, daí tem daí ali a observação, tá? Ali nos envios ali,
tem a parte da observação. Você pode pegar ali e colocar ali observação, tá? Ali para mim não aparece aqui na hora, né? Mas na hora que tem ali da entrega, tem a parte ali dos arquivos ali, tem uma parte de observação. Você pode chegar e colocar ali. Ou me envia uma mensagem ou um e-mail falando lá daí, né? Olha, eu fiz com fulano de tal. Aí me envia um e-mail lá, uma mensagem aqui no Moodle falando, ó, eu fiz com fulano de tal. Na hora da entrega ali também tem observação lá, você pega e fala, ó, eu fiz com tal pessoa. Aí avisa lá, tá? Não se esqueçam. Obviamente, né? Aí de avisar isso daí da sua dupla com quem que você fez. Daí eu coloco lá também, ali mesmo, na entrega aqui, tá? Naquele mural lá, eu coloco a nota daí da dupla ali também. A hora que vocês entregarem ali, aparece a entrega ali. A hora que eu observar a entrega e corrigir, daí eu já posto ali a nota, tá? Eu coloquei ali, as duas avaliações podem ser feitas em grupos de até 2 alunos, com prazo máximo para entrega até dia 1 de setembro. Tá? Então, prazo máximo para entrega até 1 de setembro. E tanto faz das duas avaliações, tá? As duas podem ser entregues até 1 de setembro. Aí são duas avaliações, como eu estava falando, ó, olhem bem, hein? Presta atenção aqui, as duas até 1 de setembro. Aí eu falei, tem que ser no mínimo 2 avaliações por disciplina. Aí tem que ser no mínimo 2, porque as duas tem que abranger, daí uma avaliação, metade do conteúdo, e a outra avaliação, a outra metade do conteúdo. Então, uma avaliação tem que ser metade do conteúdo, que seria um conteúdo do primeiro bimestre, uma avaliação, e a outra avaliação, o outro conteúdo do segundo bimestre. É claro, né? Porque daí eu não posso pegar uma avaliação e fazer do conteúdo inteiro do bimestre a outra avaliação do semestre, né? E a outra avaliação o conteúdo inteiro do semestre também, né? Daí não tem cabimento, né? Então é uma avaliação o conteúdo do primeiro bimestre e a outra avaliação o conteúdo do segundo bimestre. Então uma avaliação deveria ser entregue até o final do primeiro bimestre. E a outra avaliação deveria ser entregue no final do segundo bimestre. Só que também tem o seguinte, a gente tem que oferecer para vocês também uma segunda chamada, que é a recuperação, a chance de vocês recuperarem a pior nota do semestre. É a chance de vocês recuperarem a pior nota do semestre. Que seria o quê? A pior nota das duas avaliações. Aqui seria a pior nota do projeto 1 ou do projeto 2. Aí essa segunda chamada, então vocês poderiam recuperar a pior nota no final do semestre do projeto 1 ou do projeto 2. Ou seja, até 4 de setembro eu teria que aplicar, ou no final do semestre, em 1 de setembro, eu teria que aplicar a segunda chamada para vocês recuperarem a nota do projeto 1 ou do projeto 2. A pior nota desses dois projetos daí. Então eu faço o quê? Vocês podem, até 1 de setembro, recuperar a nota do projeto 1 ou do projeto 2. Então vocês podem, até 1 de setembro, entregar o projeto 1 ou o projeto 2. Tá? Só que tem o seguinte, se vocês entregarem o projeto 1 ou o projeto 2 até 1 de setembro, se vocês me entregarem esses dois projetos até 1 de setembro, se a dupla pegar me entregar os dois projetos até 1 de setembro, se me entregarem em 1 de setembro os dois projetos, não tem revisão de nota daí em 1 de setembro. Ou seja, a nota que tiver em 1 de setembro lá é a nota que vai ficar daí.
Se entregar daí os dois projetos antes de 1 de setembro, ou um dos dois projetos antes de 1 de setembro, aí sim tem a chance de revisão daí, né? Por quê? Porque daí eu pego e corrijo antes de 1 de setembro, daí eu devolvo, vocês têm a nota daí antes de 1 de setembro, aí tem a chance daí de ver o que deu de errado no projeto, porque daí eu falo ali na entrega do projeto ali, né? Nesse site aqui de entrega aqui, nesse ver todos os envios aqui, tem a observação ali na nota ali, né? Por exemplo, eu pego ali e vejo aqui, né? No cara aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem comentários de feedback aqui nessa parte, aqui tem no envio tem observação tal. Eu coloco ali o que há de errado na nota, no comentário ali, o que deu de errado. Eu envio o arquivo corrigido, né? Eu reenvio de volta. Se não der certo para reenviar aqui, eu envio pelo e-mail do aluno, tá? Ou se o aluno me enviar pelo e-mail também, às vezes dá isso também, às vezes dá do cara também me enviar pelo e-mail, né? Aí eu pego o reenvio de resposta pelo e-mail do cara, que o cara me enviou. Também, isso não é o correto, né? Mas daí às vezes eu faço isso também, quando às vezes não dá o tamanho para ser enviado por ali, né? Aí eu pego e envio pelo e-mail do cara daí, né? Da resposta. Aí eu pego e envio a correção daí, né? Do arquivo corrigido. A correção que eu falo é arquivo corrigido. Aí eu faço isso também. Então tem a chance de correção daí, antes do dia 1º de setembro. Então tem essa chance de correção daí. Mas se fizer igual alguns nós cegos que pegam e entregam na data, igual fizeram o semestre passado, pegam e entregam na data daí limite, pegam e entregam justamente à noite da data limite, aí não tem, né? Aí não tem revisão de nota, né? Não tem a recuperação. Então é a nota que fica ali daí, né? E é isso que eu falo, né? Porque, por exemplo, esse arquivo CF aqui, vocês têm que pegar de um site que eu indico nos requisitos aqui. Aí esse arquivo CF eu falo que esse daqui vocês têm que adaptar daí para o projeto. Que ele vem do site com comentários. Desse arquivo CF aqui, ele quer dizer, esse UCF ele quer dizer User Constrained File, que é o arquivo de restrições do usuário, que é o usuário, né? Ou seja, é o projetista, ele tem que configurar de acordo com o uso dele, com o que ele vai utilizar do projeto. E ele é explicado, se eu não me engano, aqui, ó, nessa aula 1. Nessa videoaula aqui. Então isso tem que configurar de acordo com o projeto que você está desenvolvendo, né? Então é explicado nas videoaulas ali. Mas também, pô, né, já é dado os arquivos aqui que vocês têm que entregar, vocês não querem mais nada, né? Bom, então por hoje está bom, né? Estamos entendidos aí? Sim, senhor, professor. Em ordem. É. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Talvez a dúvida surja conforme o proceder do processo, do projeto, né? Então vocês vão observando as atividades assíncronas ali, começando lá por aqueles requisitos. Tá, joia. Aí quem quiser ir instalando o software, vai instalando. Daí conforme for o andamento das aulas que vocês forem vendo, das atividades assíncronas, das videoaulas que vocês forem observando,
vão seguindo na ordem, né? Os requisitos, daí vão vendo as atividades lá aula da aula um, daí aula um parte um, da aula um introdução, daí aula um parte um, aula um parte 2, aula um parte 3 e assim por diante. Aqueles links que estão abaixo são os arquivos que vocês podem precisar se vocês instalarem o software. Daí, se quiser instalar o software, você pode instalar, senão não é necessário. Lembrando ali, vocês vendo as videoaulas ali, né? Se vocês não observarem as videoaulas, o software não é muito necessário instalar, não. Se vocês forem instalar, é preciso um microcomputador, né? Aí o microcomputador é bom ter um i3 aí, pelo menos, aí tem que ter o espaço aí no HD aí de uns 10 GB aí, mais ou menos, aí que ele ocupa aí, o software ele ocupa um espaço mais ou menos razoável. Eu creio que deve ser, se você não observar bem ali os vídeos ali, você vai precisar de uns 8 GB. Porque se você não observar a instalação ali, aí você vai instalar aí uns 8 GB, mais ou menos. Se você não prestar atenção na instalação, né? Porque daí você vai instalar coisa desnecessária. Aí se você não verificar também os vídeos lá, você vai me enviar o diretório inteiro daí da avaliação, que também não é para enviar, é para enviar só aqueles 5 arquivos daí, por isso que eu coloquei lá nos avisos, né? É enviar só aqueles 6 arquivos lá, não é para enviar o diretório inteiro do projeto que você vai criar também. É para enviar só os 6 arquivos lá. Aí se me enviar o diretório inteiro do projeto lá, eu vou descontar a nota. Tá ok? Aí mais dúvidas daí, me envia o e-mail lá, daí vem na permanência lá. A permanência é quinta-feira, daí a 1h50, às 3h30. Tem o link lá também no Moodle lá, tá? Tá ok? Mais dúvidas? Acredito que não, professor. Quanto ao que o senhor explicou, deu para entender bem. Ah, beleza então. Então, bom dia para vocês e até bom final de semana. E até semana que vem. Até mais, professor. Obrigado. Obrigado.